Olá pessoal, vamos começar com mais uma questão, né, sobre síndromes, para o material que vocês já conhecem, que é o material de síndrome. Hoje nós vamos falar sobre a síndrome de Apert e de Crozon, que são síndromes raras, de acordo com essa questão aqui, que são caracterizadas pela presença de craniocistoses. E algumas das características, no entanto, diferenciam essas síndromes, sendo a principal delas: a sindactilia é sempre observada na síndrome de Apert. Se você descer aqui um pouquinho, você vai vir nessa questão aqui, você vai ver que uma das características da síndrome de Apert também é a sindactilia. A gente fala aqui, ó, sindactilia do segundo, terceiro e quarto dedo das mãos e dos pés. É sempre observada, né? Com isso aqui, só com essa parte aqui, você já mataria a questão. Eu vou até apagar que tá com uma cor muito escura. Deixa eu colocar com uma corzinha mais clara. Pronto, vamos aqui. Às vezes, as questões também te ajudam a estudar. Então, é importante que você também responda, né, as questões que tem no material. A sindactilia do segundo, terceiro e quarto dedos das mãos é sempre observada, né? Vamos colocar aqui, marcar na síndrome de quê? Na síndrome de Apert, né, gente? Que é a resposta dessa questão aqui, inclusive, também. E aí, vamos adicionar o nosso material para que a gente não esqueça disso. Segundo, terceiro e quarto dedo das mãos, eles vão estar, né, unidos. A sindactilia é sempre observada na síndrome de Apert. Sim, vamos ver também as outras questões para a gente ter uma ideia do que mais pode também ser característica dessas duas síndromes. A presença de sindactilia na síndrome de Crozon. Não há presença de sindactilia na síndrome de Crozon. A presença de crânio em trevo, exclusivamente na síndrome de Apert. Isso não é o caso, tá, gente? Apesar da síndrome de Apert também possuir essa característica, né? E também existe a presença de crânio em forma de torre, tá? Geralmente é o crânio em forma de torre. Existem também outras características que vocês podem acrescentar sobre a síndrome de Apert, como, por exemplo, o palato em forma de V invertido e a maloclusão de classe 3. Isso também são casos que são comuns na síndrome de Apert. O osso occipital vai ser achatado, né? Onde é que fica o osso occipital? Para aqueles que não lembram, na parte de trás da cabeça da gente, tá? A gente tem aqui a cabeça. Esse osso aqui, ele vai ser achatado, tá? Além disso, também tem inclinação para baixo das fissuras palpebrais laterais. Isso também é importante. As outras coisas que vocês podem acabar vendo dessa questão aqui. A síndrome de Apert, ela tem um monte de características, mas as mais importantes são a sindactilia, o crânio em forma de torre, tá? Ou em forma de trevo também, é bem comum. A sindactilia sempre vai estar presente, tá? E a craniocistose, tá? Até aqui no material eu coloquei que as radiografias de crânio demonstram semelhança com a síndrome de Crozon, porque elas são muito parecidas. Ela também tem perda de visão, tá, gente? Nessa síndrome de Apert, que pode ser por compressão dos nervos ópticos, aumento da pressão intracraniana ou exposição crônica dos olhos desprotegidos. Ou seja, tem muita coisa que pode causar a perda de visão. Proptose ocular também, tá? Vamos agora para a síndrome de Crozon, viu? E síndrome de Crozon. Ó, ela pode ter o crânio em forma de navio, em forma triangular. Como a gente já ouviu aqui, ela não a presença do crânio em forma de trevo não é exclusiva, tá? O Crozon também pode ter crânio em forma de trevo. Outra coisa importante sobre a síndrome de Crozon: todos os defeitos clínicos podem ser tratados cirurgicamente, tá? Vamos dizer o que mais a gente tem aqui. A síndrome de Crozon, ela tem a craniocistose, né, que é o fechamento prematuro das suturas cranianas. Craniocistose, ambas elas têm, tá?
A presença de crânio em trevo exclusivamente na síndrome de Apert? Não. A síndrome de Crouzon também pode causar o crânio em trevo, tá? A deficiência visual é sempre observada na síndrome de Crouzon. Não, a gente viu, né? Síndrome de Apert, deficiência visual, perda de visão. Deficiência, né? Visual. Minha letra hoje tá linda. Enquanto a deficiência auditiva é sempre presente na síndrome de Apert. Não, né, gente? Acrescentar ao nosso material, que material de estudos é sempre assim. A gente descobre uma novidade, a gente vai e anota. Então, deficiência auditiva. Só pela parte de cima a gente já tinha como confirmar. Porque quem causa deficiência visual é a síndrome de Apert, tá? Então, a gente vai responder e é isso mesmo. Sindactilia é sempre observada na síndrome de Apert. Para ajudar, né, vocês a compreender melhor, eu fiz um pequeno resumo do que a questão tá falando pra gente, né? Ele fala aqui que a sindactilia é sempre observada na síndrome de Apert, certo? Que a gente já sabe que é a resposta da questão. A presença de sindactilia na síndrome de Crouzon, não há presença de sindactilia, tá, gente? Na síndrome de Crouzon. A presença de crânio em trevo exclusivamente na síndrome de Apert, não. A síndrome de Crouzon também possui o formato, né, do crânio em trevo. É mais comum na síndrome de Apert o formato do crânio em torre, tá? Coloquei aqui na nossa imagem. E aí, então vou eliminar essa aqui também. A deficiência visual, que é sempre observada na síndrome de Crouzon, enquanto a deficiência auditiva está sempre presente na síndrome de Apert. Na verdade, é o contrário. A síndrome de Apert também possui deficiência auditiva, mas não é tão comum quanto a visual, tá? Já a síndrome de Crouzon, eu não encontrei nenhum comentário sobre deficiência visual, mas a síndrome auditiva, na de Crouzon, é mais comum. Então, assim, eu fiz esse resuminho, tá? Aqui a sindactilia, né, que é a união dos dedos, tá, gente? Tanto da mão quanto do pé. No caso da síndrome de Apert, existe da mão e no pé, tá? A união dos dedos. A deficiência, né, que eu coloquei a mais comum, a da de Apert é a visual, na de Crouzon é a auditiva, e o formato mais comum, né, no caso da de Apert é o formato em forma de torre, e na de Crouzon é o formato em forma de trevo, tá, gente? Só para vocês aqui ficarem sabendo, né? Então, vou eliminar essa questão aqui e vou responder, e aqui está a nossa resposta, né, que a sindactilia é sempre observada na síndrome de Apert. Tá bom, gente?